Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Nós estamos essas semanas estudando o livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Nós estamos estudando o livro de Daniel essas semanas. E Daniel é um livro, assim, muito bom, muito polêmico, muito tudo, né? Eu amo o livro de Daniel. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Daniel, capítulo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Todo mundo achou? Então tá bom. Hoje em dia, né, todo mundo aí no celular, moderno, facinho de achar. Daniel capítulo 4, um resumo de Daniel capítulo 4, porque Daniel capítulo 4 fala sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve, que deixou ele muito inquieto e ele não sabia o significado daquele sonho. E aí ele chamou todos os magos e os príncipes e os adivinhos e tudo que tinha no reino para discernir o que era aquele sonho que estava deixando ele inquieto. E ninguém conseguiu saber qual é o real significado daquele sonho. E ele lembrou, porque no início de Daniel, nós vemos, outra vez ele tem um sonho também. E Daniel, que era um homem cheio do Espírito Santo, consegue falar o que significava aquele sonho. E aí ele, nada, nem ninguém conseguia discernir o que estava significando aquilo. E aquilo estava tirando a paz, estava tirando a paciência dele. E ele falou, não, tem um homem de Deus, tem um homem cheio do Espírito Santo, que uma vez ele conseguiu me falar qual era o significado do meu sonho. Eu vou chamá-lo. E aí o rei Nabucodonosor chama Daniel e conta para ele todo o sonho. A minha versão vai estar um pouquinho diferente da sua, porque ela é mais amplificada. É a versão, a mensagem. Mas é mais fácil para a gente entender. E aí eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 10. Daniel capítulo 4, a partir do versículo 10, o rei Nabucodonosor vai contar para Daniel qual o sonho que ele teve. Diz assim: Isto foi o que vi deitado na minha cama. Havia uma grande árvore no centro do mundo. Eu olhei e a árvore cresceu, tornando-se maior ainda. Seu topo alcançava o céu e era visto de todos os lugares da terra. Suas folhas eram belas e seus frutos fartos, produzindo comida suficiente para todos. Os animais se abrigavam debaixo dela e as aves faziam ninhos nos galhos. Todo mundo dependia dela. Enquanto eu ainda estava deitado, vi também isto. O anjo desceu do céu e ordenou: derrubem a árvore. Cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Caçem os animais que estão debaixo dela e espantem os pássaros de seus galhos. Mas deixem o toco e as raízes presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixe que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os animais. Que ele perca a mente humana e seja como um animal. E assim seja até que se passe 7 tempos. Os anjos anunciam este decreto. As santas sentinelas trazem essa sentença, para que todos que vivam saibam que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E essa parte aqui dessa versão é que eu mais gosto. Ele conduz tudo conforme seu querer, e de gente simples faz poderosos. Isso é o que o rei Nabucodonosor sonhei. E aí ele conta esse sonho para Daniel. E Daniel fica desesperado. Quando Daniel ouve tudo isso e logo Deus dá o discernimento para ele do que era esse sonho, ele fica desesperado. E ele fala: olha, rei, eu não tenho boas notícias para você, mas eu vou te dizer o que significa esse sonho. Então vamos lá. A partir do versículo 19. Continue no versículo 18. Isto é o que eu, o rei Nabucodonosor, sonhei. Daniel, agora é a sua vez de interpretar o sonho para mim. Ninguém entre os sábios da Babilônia conseguia ver sentido algum nele, mas tenho certeza que você poderá interpretá-lo, pois é cheio do Espírito Santo divino. Daniel ficou tão apavorado por um momento que nem conseguia falar. Daniel disse ao rei: fique calmo, não deixe que o sonho e a interpretação o assuste. Ele: meu senhor,
Gostaria que esse sonho fosse sobre seus inimigos e a interpretação para seus adversários. A árvore que você viu e cresceu e ficou tão alta que o topo alcançava o céu, visível dos 4 cantos da terra. A árvore de folhagem, viçosos e fartos frutos, suficiente para todos. A árvore sob a qual os animais buscavam refúgio e na qual aves faziam seus ninhos, é o Senhor, ó Rei. Vossa majestade é a árvore. Então aquela árvore que ele tinha visto ali no centro, era a visão do próprio rei. Você cresceu e ficou forte, sua majestade atinge o céu, e seu governo se estende aos 4 cantos da terra. E os anjos que desciam do céu proclamando, derrubem a árvore, destruam. Mas deixe o toco e as suas raízes na terra, preso com ferro e bronze junto às relvas do campo, desde que ele seja molhado pelo orvalho do céu, e que ali alimente de grama como os animais durante 7 tempos. Versículo 26. A parte sobre o toco da árvore e suas raízes que estão deixadas significa que seu reino ainda será devolvido, depois que o Senhor reconhecer que é Deus que tem domínio sobre tudo. Portanto, rei, aceite meu conselho, abandone seus pecados e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida de maldades, viva com justiça e cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. Deus deu um sonho para Daniel e ele ficou sem entender o que aquilo significava. Depois ele chamou Daniel. Deus deu um sonho para o rei, perdão. Ele ficou sem entender o que aquilo significava. Depois ele chamou Daniel, que era cheio do Espírito Santo, para interpretar aquele sonho. Então Deus estava falando de novo com Daniel acerca de alguma coisa, com o rei acerca de alguma coisa. Deus deu um sonho, ele não entendeu, e ele chamou Daniel para interpretar. Daniel aqui é como se fosse o Espírito Santo, né? Guiando ele a toda a verdade. Ele falou, olha, você não está entendendo, mas deixa eu te deixar bem claro. Vai acontecer isso, isso e isso. Você é essa árvore do centro, que o seu reino cresceu tanto que todo mundo, os 4 cantos da terra que olham para você, consegue te enxergar diante de tanto poder e diante de tantas maravilhas que o Senhor fez através da sua vida. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e começar a fazer o que está no coração de Deus, vai vir um anjo do céu, vai tocar nessa árvore, vai destruir essa árvore, tirando todo o fruto, todos os animais, todas as coisas, deixando só o toco. Porque essa árvore vai voltar a crescer. Mas só quando você souber e se depender do Senhor de tal ponto que você saiba que tudo foi o Senhor que deu para você. Deus avisou 2 vezes o rei Nabucodonosor que algo estava para acontecer. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas às vezes Deus nos avisa. Seja em sonho, seja em visão, ou alguém falando, olha, não sei se já aconteceu com você, mas comigo direto. Minha mãe falava assim, você tá doido lá para ir para um lugar? Não, eu quero ir para tal lugar, aproveitar, curtir. Sua mãe fala, não vai, não vai. Você fala, ai, minha mãe é chata, né? Ninguém merece. E aí você vai, quebra a cara, acontece alguma coisa, alguém te assalta, ou você vira o pé e torce, igual já aconteceu comigo, quebra o pé. Algo de ruim acontece, você fala assim, bem que minha mãe me avisou. Ela sabia que ia acontecer? Não, mas mãe, tipo, ela não vai. Estou te dizendo para você não ir. E aí você vai, desobedece, acaba fazendo e algo acontece. Ou às vezes Deus já te falou assim, olha, vai por esse caminho aqui. E você fala, estou ouvindo voz, você quer uma coisa da minha cabeça e vai por outro caminho. E parece, como a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, parece que tem algo lá dentro de nós que fica assim, luzinha vermelha, né? Não vai, não faz, não faz, não faz. Aí você fala, quer saber? Eu vou assim mesmo. Aí você vai, faz e quebra a cara. Aí você fala assim, sabia que eu não devia ter feito. Foi só comigo que aconteceu isso? Quantos aqui já passaram por isso? Achei que foi só comigo. Deus fala, vai por aqui. Você fala, não, ali é tão mais cômodo, ele é tão melhor, ele é tão mais legal, tão mais qualquer coisa do que obedecer a Deus, que você vai. Aí algo de ruim acontece, você fala, sabia que eu não devia ter ido. Sabe o que é isso? O Espírito Santo nos guia na toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso árbitro. O árbitro ou o juiz, o que ele faz no jogo? Ele decide o jogo. Se foi gol e o juiz do jogo fala assim, não foi, o que vai ter sido? Não vai ter sido gol. Porque um árbitro, o juiz no jogo é o que decide.
para onde o jogo vai, o que acontece, o que não acontece. O Espírito Santo dentro de nós é a mesma coisa de um juiz no campo de futebol. Ele decide. E quando você está indo pelo caminho errado, ele apita, ele dá uma falta. Ele não entende muito de futebol, mas ele conduz ali o jogo. É a mesma coisa, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E o Espírito Santo, através da vida de Daniel, estava conduzindo o rei a ter mudança de atitude, mudança de vida. E o rei, vamos ver se o rei obedeceu. Continua lendo aí comigo a partir do versículo 28. 28 diz assim: tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Passado apenas 12 meses, ou seja, um ano, ele estava andando pela sacada do palácio real da Babilônia. E de repente exclamou orgulhoso: olha para tudo isso, é a grande Babilônia. Eu a construí sozinho, como capital do meu reino, para minha honra e glória. Assim que as palavras saíram da sua boca, ouviu-se uma voz do céu: este é o decreto contra você, rei Nabucodonosor. Seu reino foi tomado de você. Você será tirado do convívio dos homens. Viverá como animais no campo e comerá capim como boi. A sentença é para 7 tempos, o suficiente para você aprender que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e põe no trono quem Ele quer. Isso aconteceu imediatamente. Nabucodonosor foi tirado da convivência dos homens, comeu capim como boi e se molhou como orvalho do céu. Seu cabelo cresceu como as penas da águia, suas unhas como as garras de um falcão. E aqui eu vejo que o Nabucodonosor naquele momento se encheu de orgulho, se encheu de soberba, e ele olhou para tudo aquilo que ele tinha e ele disse assim: olha a grande Babilônia, maravilhoso. Tudo isso foi construído por mim sozinho, para a minha honra, para a minha glória, para o meu poder. Você conhece gente assim? Porque o meu ministério, o meu chamado, a minha casa. Às vezes você vai contar uma benção. Ai, gente, que raiva. Tem hora que dá vontade de dar um soco santo na cara de alguém, né? Aí você chega para a pessoa para contar: olha o que Deus fez na minha vida, fez isso, fez aquilo outro. Você fala: então, mas lá na minha casa acontece isso e isso também. Aí você fala: que bênção, não é tremendo. Aí você vai falar: então, lá no meu serviço eu consegui ganhar alguém para Jesus. Ela: então, lá no meu serviço também. Porque toda a glória é minha e de mais ninguém. A pessoa quer que tudo seja para ela. Tudo seja dela, por meio dela, para ela. Ela olha para mim, para mim, para mim. É o ministério do umbigo que eu chamo, né? Olha para mim, meu ministério, minha família, meu chamado. Tudo a gente quer ser o centro das atenções. Às vezes a pessoa chega para você: poxa, deixa eu te contar a bênção que Deus me deu. Aí a pessoa conta, você nem está prestando atenção no que ela está falando. Você já está raciocinando aquilo que você vai contar para ela, que Deus também fez na sua vida parecido. Você conhece gente assim? Eu conheço. Você chega: olha Deus, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Passei no vestibular e tal. Aí a pessoa não passou. Que benção, né? Ainda fala assim: que benção, né? Eu não passei não, mas eu estou estudando porque eu vou passar no concurso público e não sei o que, não sei o que. Você pode compartilhar as bênçãos, mas tem hora que você tem que falar para compartilhar e tem hora que você tem que ouvir. E algumas pessoas não sabem ouvir a bênção dos outros. Elas sempre, quando ouvem, querem falar alguma coisa também, para ver que Deus está fazendo na vida dela, porque a glória é minha e de mais ninguém. Olha para mim, o meu ministério. Não, porque você viu o que Deus está fazendo na igreja? Então, mas o meu ministério está crescendo. Porque o meu ministério, porque o meu louvor chega até a Deus. Porque quando eu canto, o céu se abre. Mas quando o irmãozinho canta, não é muito bom, não. Não, porque quando eu prego, não, porque quando eu danço, quando eu faço, quando eu aconteço, tudo acontece. Porque aqui é a glória para ele. E o rei Nabucodonosor estava fazendo isso. Ele se encheu de orgulho, o coração dele estava cheio de soberba, cheio de orgulho. E eu queria aprender com você nessa noite alguns princípios aqui, de um coração orgulhoso. Primeira coisa que eu aprendo quando um coração está orgulhoso, se você quiser anotar, anote. Primeira coisa que eu aprendo: todos nós temos que vigiar o nosso coração para que o orgulho não entre nele. Porque todos nós somos criados por Deus e Deus é perfeito. Só que nós somos falhos. Mas alguma área da nossa vida nós fazemos com excelência. E nós somos muito bons realmente. Tem gente que é excelente cantor e quando canta, literalmente o céu se abre.
E Deus faz através daquilo ali na vida da pessoa. Só que se você não segurar o seu coração do orgulho, se encher de soberba, não, porque eu canto muito. No momento que Nabucodonosor falou assim, olha, porque o reino é meu, a glória é para mim. Aqui na Bíblia diz assim, no mesmo instante. Isso aconteceu imediatamente. Assim que as palavras saíram da sua boca, ouviu-se uma voz do céu. Porque no momento que você fala, a glória é minha, você já está dizendo, Deus não está mais na minha vida. Deus não está mais na minha vida. E todos nós, sem exceção, temos que vigiar o nosso coração para que o orgulho não entre nele. Todos nós precisamos vigiar o nosso coração todos os dias, para que coisas que nós fazemos muito bem, o orgulho não entre nele. E a primeira coisa que eu aprendo aqui de um coração orgulhoso, quem tem um coração orgulhoso, não obedece às direções de Deus. Quem tem um coração orgulhoso não consegue obedecer às direções de Deus, porque acha que é as direções dele que prevalecem. Deus tinha avisado 2 vezes para o rei. Olha, está algo para acontecer. É melhor você mudar de direção, mudar o seu rumo, porque tem algo para acontecer. Deus tinha dado direções específicas para o rei. Mas ele tinha um coração tão cheio dele mesmo, tão orgulhoso, que ele falou, não. A glória é minha, eu construí tudo isso sozinho para a minha honra e para a minha glória. Quem tem um coração orgulhoso não consegue, não obedece às direções que Deus dá. Sabe por quê? A maioria das vezes que Deus dá uma direção é totalmente o oposto daquilo que seu coração quer fazer. Porque Deus gosta de sacudir as nossas vidas e nos tirar da zona de conforto. Quantas vezes Deus já me deu direções, talvez tenha dado para você também, que te tirou da zona de conforto. Quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte. Eu era de Belo Horizonte, estava lá na minha zona de conforto, eu era da Igreja Batista da Lagoinha, uma igreja abençoada. Tinha vários amigos, estava na melhor fase da minha vida, trabalhava num lugar que eu amava, que é o seminário que eu formei. Trabalhava lá dentro e estava ali servindo, estava na melhor fase da minha vida. Falava, estou muito feliz. E aí Deus vira para mim e fala, sai daí e você vai para Niterói. Deus, eu não conheço ninguém em Niterói. Eu moro aqui sozinha, eu não tenho família aqui. Não conheço ninguém. Mas eu quero que você saia da sua zona de conforto e vá para lá. Tá bom, beleza então. Não era cômodo para mim. Quantas vezes Deus já deu uma direção no seu coração? Quer ver uma coisa? Quantas vezes você já fez algo dentro da sua igreja que ninguém estava vendo? E Deus falou, fica nessa área que ninguém está vendo. Você, não. Eu quero ficar lá na frente pregando. Eu quero ficar no louvor. Eu quero tocar, porque todo mundo vai me ver. Não, eu quero que você fique ali com as crianças servindo. Eu quero que você varra o chão servindo. Eu quero que você faça algo que ninguém vai ver. Não, Deus. Você não está entendendo. Eu não quero seguir a direção que o Senhor me dá. Eu quero fazer o que meu coração quer. E quem tem um coração soberbo, um coração orgulhoso, primeira coisa, não consegue ouvir e nem obedecer as direções que o Espírito Santo dá. Você adora a Deus quando você está aqui na igreja, levantando as suas mãos? Sim. Mas você adora muito mais a Deus quando você está no seu quarto, que ninguém está vendo, em secreto, orando ao Senhor. Porque aqui na igreja é fácil eu ser crente. Eu levanto a mão, eu fecho os meus olhos e adoro a Deus. Todo mundo, que lindo, olha como ela é crente. Você mostra quem realmente você é na intimidade do seu quarto com o Senhor. Você mostra para o Senhor quem realmente você é e as motivações do seu coração quando você pega o envelope do chão e coloca na cadeira e ninguém viu. Se todo mundo está olhando, tem um envelope no chão e você vai lá... Todo mundo viu, poxa, a pessoa serve, né? Como que fulano é servo? Olha que lindo! Pegou algo que tinha caído no chão para poder servir. Como ele é servo, né? Isso você não está adorando a Deus. Sabe por quê? Porque a sua recompensa você já recebeu. O reconhecimento das pessoas. A maior recompensa é a recompensa dos céus. E para que essa recompensa esteja sobre a nossa vida, a maioria das vezes, nós vamos ter que fazer coisas que as pessoas não estarão vendo. Só que o nosso eu, o nosso ego não quer. A gente quer aparecer, né? A gente gosta de aparecer. E eu falo isso para todo mundo, inclusive, primeiramente para mim. Porque se você não vigiar o seu coração, a gente quer aparecer, gente. A gente quer levantar a mão quando a pessoa quase que faz assim, né? Aleluia.
Estou mentindo? Não. Você vê muito isso. Aqui na igreja, nas outras igrejas, lá em Lagoinha, todo lugar tem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vê a sua aparência. Ele vê o seu coração. Ele vê o seu coração. E tem uma história que o Senhor está trazendo à minha memória agora. Eu nem tinha preparado isso. Mas que a Joyce Maia conta, eu acho muito legal. Ela um dia estava fazendo a unha dela num salão. E ela tinha um brochinho escrito Jesus, que ela adorava, ela amava aquele brochinho. E a menina que estava fazendo a unha dela falou assim, nossa, que lindo o seu broche. E na mesma hora o Espírito Santo falou com ela assim, é muito legal. O Espírito Santo falou com ela assim, dá para ela de presente. E ela falou, não, Deus, meu broche, eu amo esse broche, como assim? Não, não vou dar não. E a menina, ela falou assim, todo mundo ali conversando com ela, todo mundo olhando, falando, realmente, que broche lindo, nossa, diferente e tal, aquela coisa toda. E a menina saiu, o Espírito Santo, na hora que a menina saiu, que foi comprar algodão que tinha acabado, e o Espírito Santo falou com ela, dá esse broche para ela. Dá esse broche, levanta, vai lá e dá o broche para ela. Ela falou, tudo bem. Muita luta, ela falou, vou dar o broche para ela. Mas eu vou esperar ela voltar. Porque aí todo mundo vai ver que eu dei o broche para ela e vai falar, oh, que mulher de Deus. Que mulher abençoada. Tirou o broche que ela mais amava e deu para ela. Que lindo gesto. Ela pensou isso. E você pode falar que não. Mas quando você tem algo parecido, você sabe lá no íntimo do seu coração que você está fazendo para aparecer, para se mostrar. A gente sabe. A gente é falha, a gente sabe quando a gente está fazendo. Ah, não, vou esperar fulano voltar só para ele ver que eu fiz. Né? A gente sabe. E aí ela esperou ela voltar e ela tirou o broche, né? Quase. Falou assim, olha, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu dar de presente para você esse broche. E ela, sério, muito obrigada. E todo mundo do salão, meu Deus, você é muito generosa. Como que você vai tirar o seu broche? Parece que é tão caro e vai dar para fulana. Meu Deus, como que você é generosa. E ela se sentiu, né? Ai, meu Deus, muito obrigada por você ter me direcionado a dar o broche para ela. Saiu de lá toda santitante. E na hora que ela saiu, o Espírito Santo falou com ela assim, você gostou? Tremendo. Você gostou? Ela falou assim, claro, dei um broche para ela. Deus, muito obrigada por ter me desprendido, né, de algo que eu gostava e poder ter dado meu broche para ela. E aí ela virou para Deus e falou assim, e aí Deus, o que o Senhor vai poder me dar em relação a isso? Eu abri mão de algo meu para dar para ela por direção sua. O que o Senhor vai poder me dar? Ele falou assim, nada. Você já recebeu tudo que você queria. Se você tivesse dado para ela em silêncio, eu iria recompensar você. Mas como você quis aparecer, você já recebeu toda a glória que você queria. E ela, ela falou assim, imagina o que eu poderia ter recebido do Senhor se eu tivesse obedecido a Ele. Mas eu recebi apenas alguns elogios que duraram alguns minutos e foram embora. Deus me deu uma direção, mas eu preferi cumprir em partes a direção, mas trazer a glória para mim, do que fazer em silêncio e esperar a recompensa do Senhor. Coração orgulhoso, um coração soberbo. Primeira coisa que eu aprendo aqui com esse rei, com esse coração orgulhoso, é que um coração orgulhoso não consegue obedecer às direções que o Espírito dá. Quantas vezes o Espírito Santo vai pedir algo de nós, vai falar alguma direção pra gente, e a gente vai falar assim, Deus, eu não quero. É diferente você falar, Deus, eu não quero, como Jesus fez no jardim, no Getsemane. Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. O que ele estava querendo dizer? Eu não quero passar por isso. Você pode ser sincero com Deus. Deus, eu não quero viver isso. Eu não quero dar isso para os outros. Eu não quero. Isso aqui é o que eu mais amo. Uma vez eu ganhei um violão, e eu sou apaixonado por violão e teclado. Amo. Meu sonho era ter um violão, e minha mãe comprou um violão caro na época e me deu. Eu nunca aprendi a tocar, mas meu violão estava lá. Adorava olhar para ele, pegava, desentoava tudo, porque eu não sabia tocar, mas eu tinha um violão. Aí, depois de um tempo que eu estava morando aqui, eu trouxe o violão para cá. E aí, quando a gente ia fazer evangelismo, alguma coisa nas comunidades, que a gente gosta muito de fazer essas coisas, aí eu levava o violão comigo. Quer dizer, eu levei o violão comigo uma vez. Aí, na primeira vez que eu levei o violão comigo, na hora que eu cheguei ali, eu olhei para uma criança e Deus falou, você vai dar o violão para aquele menino. Eu falei, tá de brincadeira com a minha cara. Lógico que não. Lógico que não. Não vou dar o violão que eu mais amo. Eu não sei tocar, mas é meu. Minha mãe pagou um preço por ele. É meu. E
não tem como, gente. Quando o Espírito Santo fala no seu coração, parece que você pode até desobedecer, mas aquilo queima dentro de você. E aí, eu chegando assim perto deles e falando, e eram 3 irmãos, aí eu, deixa eu te perguntar, vocês gostam de música? Ai, a gente adora música. Eu, troca. Por que podia ter falado, não, a gente tá nem aí pra música. Eu, então não é de Deus não, sai fora. A gente sempre procura desculpa, né? A gente sempre tá procurando desculpa. Vocês gostam de música? E vocês gostam de violão? Porque tinha um outro violão, o menino tava tocando, ensinando eles a tocar, sem saber de nada, não tinha falado com ninguém. E um menino que tava lá, tava ensinando eles a tocarem no meu violão. Eu falei, tá bom, Deus, tô entendendo. Aí, eu virei pra eles e falei assim, vocês gostam de violão? Nossa, meu sonho é aprender a tocar violão. Eu, meu sonho é aprender a tocar violão, por isso que ele está ensinando aqui pra gente. Nossa, eu acho lindo. Eles tinham, tipo, um tinha 5, o outro tinha 9 e o outro tinha 12. Eu falei, gente, eles vão quebrar meu violão. Eles não vão aprender a tocar. Mas quando Deus direciona para você dar algo, para fazer algo, não interessa o que aquela pessoa vai fazer. Você simplesmente tem que obedecer. Eles podiam pegar aquele violão e quebrar na minha frente. Eu ia morrer, mas eu obedeci. Aí eu falei, Deus, não é o Senhor que está falando, eis que estou ouvindo outras vozes, não é Deus. E sei que várias outras coisas foi confirmando, até que eu chamei eles, chamei a mulher que cuidava deles, porque era uma comunidade muito carente, era uma favela, gente, era um morro. Eles iam quebrar meu violão no outro dia. Eu falei, olha, Deus tocou no meu coração para eu dar esse violão para vocês. E eles, não acredito. Eu falei, não, mas peraí, escuta bem. Vocês têm que me prometer que vocês não vão quebrar esse violão. Quase chorando, né? Vocês não vão quebrar esse violão, porque esse violão eu amo muito. Mas porque Deus ama vocês tanto. Ele me trouxe aqui hoje só para poder dar esse violão para vocês. Eles nunca teriam violão na vida, gente, provavelmente. Porque é um lugar muito carente. E eu tava com aquele violão parado. Eu falei, olha, vocês vão buscar alguém que ensine vocês. Vocês vão... Eu não sei o que aconteceu com aquele violão. Depois eu não voltei mais para saber. Ele pode ter quebrado no dia seguinte. Doeu muito liberar o meu violão. Mas é muito melhor obedecer do que sacrificar. Imagina. O que Deus tem pedido no nosso coração? Às vezes Deus não está pedindo para você dar nada para ninguém. Mas simplesmente dar o seu coração para Ele. É o mais difícil. Depender dEle. Primeira coisa que eu aprendo aqui, com o coração orgulhoso, ele não está disposto a obedecer às direções de Deus. Não está. Segunda coisa que eu aprendo é, um coração orgulhoso toma a glória para si. Aquele rei, no versículo 29, diz assim, olha tudo isso, é grande a Babilônia. Eu a construí sozinho como capital do meu reino para minha honra e para minha glória. Um coração orgulhoso, ele toma a glória para si. Eu fiz. Eu a fiz, eu aconteci. Abra comigo em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 27. A minha versão está escrita assim, João respondeu, é impossível alguém ter sucesso, falo de sucesso eterno, sem a ajuda celestial. Talvez na sua versão esteja escrita assim, nós não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dado. Nada do que nós temos é nosso. Nada do que você tem, nem a roupa que você está vestindo pertence a você. Se Deus não tivesse te dado, nada disso seria seu. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou estudar muito porque eu vou passar, porque eu sou muito bom em matemática, muito bom não sei aonde. Você não é nada se não for o Senhor que te der. Você não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Porque a minha casa é muito boa. Lógico que a gente fala assim, vamos ali na minha casa. Normal. Mas quando você fala isso com soberba no seu coração, porque a casa é minha. A casa é minha. Essa roupa é minha. Esse violão é meu. Com aquela soberba no seu coração, você tem que sempre trazer a sua memória.
Você não tem nada se do céu não lhe for dado. Você não teria esse emprego que você tem. Você não teria a família que você tem. Você não teria o cargo que você tem, o status que você tem, as roupas que você tem, o dinheiro que você tem. Qualquer coisa que você tem, você não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Um coração orgulhoso, ele traz a glória para si. Porque eu passei... você passou no concurso, lógico, eu sou muito bom. A gente acha que isso não existe, mas existe. E por mais que as pessoas não falem, mas isso está no seu coração. Uau, hoje eu cantei muito. E vem isso no nosso coração. Principalmente quando você faz algo que assim, impacta muitas pessoas. E as pessoas chegam no final e falam assim: poxa, muito obrigado, falou muito ao meu coração. Poxa, que tremenda palavra que você deu. Poxa, que lindo o louvor que você cantou. Se você não guardar o seu coração, você vai falar assim: poxa, realmente, eu sou muito bom, né? Eu estou falando isso para mim mesmo. Todos nós não estamos... Eu não vou mentir para você e falar assim: gente, eu sou muito perfeita. Então assim, vocês são um bando de pecador. Não. Quer ver uma coisa? Sábado teve um encontro com Deus o dia todo lá no recreio. O dia todo. Foi tremendo, foi maravilhoso. E à noite eu dei uma palestra que me marcou muito. Foi muito tremendo para a minha vida. Eu já falei sobre aquilo, mas para mim foi muito tremendo. E algumas pessoas viraram para mim e falaram assim: nossa, mas foi lindo. Deus falou muito através da sua vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você acha que orgulho não vem no nosso coração? Uau, realmente. Na hora, quando vem esse pensamento, quando vem esse sentimento, porque vem. E veio. Sábado. Eu falei: Deus, toda glória para o Senhor. Toda honra para o Senhor. Porque eu não sairia palavra nenhuma da minha boca se não fosse o Senhor na minha vida. E se não fosse a graça do Senhor na minha vida, eu não teria nada e eu não seria ninguém. Eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou e por que o Senhor está me usando hoje. Nós somente somos canais de Deus para essa terra. E para isso nós temos que ser violentos. Porque o diabo, ele vem tentar a gente no nosso melhor. Ele vem e ele tenta. Cara, você é muito bom músico. Olha o tanto de gente que está ali, não sabe tocar igual você. E você está aí no banco. Orgulho, soberba. Fulano, eu sou muito melhor do que fulano. Por que eu não estou pregando no lugar de fulano? Orgulho e soberba. Porque é Deus que levanta no tempo dele. Se você realmente é isso tudo e você está dando o seu melhor, buscando aprender, buscando mais de Deus, no tempo dele ele vai te exaltar. Ou no tempo dele, como foi com o rei, ele vai tirar a sua glória. Um coração orgulhoso não dá a glória a Deus. Retém a glória para si. Isso é muito sério. Porque todos nós temos áreas que nós somos excelentes. E se nós não tomarmos cuidado, o orgulho entra no nosso coração. A soberba entra no nosso coração. E vem um pensamento assim: uau, eu realmente sou muito bom. Principalmente, muito cuidado com os elogios. Porque quando nós recebemos elogios demais, é muito bom. Alimenta o nosso ego. E nós precisamos. Mas quando você deixa aquele elogio entrar no seu ser, no íntimo do seu ser, e não dá a glória a Deus, você está com o coração orgulhoso. Cuidado, muito cuidado. Tem muita gente que não gosta de receber crítica. Eu também não gosto. Mas pelo menos quando alguém que te ama, te critica, fala: poxa, Felipe, você podia melhorar nessa área? Que significa que eu amo ele tanto que eu quero ver ele melhor. Agora só falo: não, Felipe, você é muito bom, você é o cara, você é aquilo outro. E eu não estou vendo isso. Ele vai se encher de orgulho, nunca vai melhorar. Porque se você é muito bom numa área, você vai querer melhorar para quê? Não vai querer melhorar. Não, já sou muito bom. Cuidado com todo mundo que dá uns tapinhas nas suas costas e fala: nossa, você realmente é muito bom. Tem pessoas que te elogiam muito, justamente para aquilo entrar no seu coração e você se contaminar. Avalie o que está no seu coração. Amém? Terceira e última coisa que um coração orgulhoso, que eu aprendo com esse texto. Deus tirou todo o reino do rei. Ele tirou tudo. E um coração orgulhoso, ele precisa perder para reconhecer. Quando nós estamos tão cheios de orgulho, Deus não divide a glória dele com ninguém. E naquele momento que o rei disse que a glória era para ele, a glória era minha, tudo para mim, ele falou: então agora o sonho vai ter que se cumprir. Ele avisou. Porque Deus não é um Deus mau. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente fala assim: Deus é um Deus muito mau. Poxa, por que Deus permitiu acontecer isso?
Talvez Deus tenha te avisado há muito tempo para você mudar de direção, como fez com o rei. Ele não quis obedecer a direção de Deus. Então aquilo tudo que ele viveu foi consequência de suas próprias escolhas. Não é porque Deus é um Deus tão mau que colocou isso na minha vida. A maioria das coisas ruins que nós vivemos são consequências das nossas próprias escolhas. Só que nós queremos sempre desculpa e nós culpamos a Deus. É tão mais fácil. Poxa, Deus que quis. Não, você buscou direção de Deus para ver se realmente Ele quis isso? Ah, não, eu simplesmente fui fazendo. Então, vamos buscar a direção de Deus antes de dar um passo grande. Ou passos pequenos. Porque tem coisas ruins que acontecem na nossa vida e você fala assim, ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Como se Deus virasse e risse lá do céu. Tipo, eu não mandei você fazer isso. Você está colhendo frutos da sua escolha. Deus queria que o homem pecasse? Não. Mas ele decidiu pecar lá no início, no Jardim do Éden. Ele decidiu. Ah, Carol, então por que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio, se Deus não queria que ele pecasse? Deus nunca quis que ele pecasse. Deus nunca quis que ele pecasse. Mas ainda que ele pecasse, ainda que ele errasse, para que ele não fosse eternamente separado de Deus, ele colocou um livre-arbítrio ali. Porque se Deus não tivesse criado nada, ele ia criar marionete. Deus, ele coloca em Deuteronômio 11, 23, se eu não me engano, diz assim: eis que põe diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, porém, a bênção. Deus coloca diante de nós opções todos os dias e nos dá dica. Escolhe, porém, a bênção. Mas se você escolher a maldição, o problema é seu. Você vai colher frutos da sua escolha. E a gente sempre culpa Deus. Ah, Deus, por quê? Aí eu imagino que Deus fala assim: ah, filho, por quê que você não me ouviu primeiro? Coração orgulhoso, ele precisa perder para reconhecer. E aí tudo isso aconteceu com o rei. Vai comigo no versículo 34 para a gente encerrar. Versículo 34 diz assim: ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, recobrei o juízo e bendisse o Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Seu domínio para sempre, seu reino nunca será decadente. A vida na terra é insignificante. Deus faz tudo conforme o seu querer. Ninguém pode opor-se à sua vontade. Ninguém pode questioná-lo ou desafiá-lo. Ao mesmo tempo que recobrei o juízo, recuperei a majestade e a glória do meu reino. Todos os líderes e gente importante vieram me ver. Fui restabelecido como rei no meu reino e tornei maior que antes. E é por isso que eu, Nabucodonosor, canto e louvo ao Rei dos céus. E aí ele canta assim: tudo que ele faz é justo e ele o faz da maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes. E depois de tudo que aconteceu com ele, ele recobrou o juízo, ele voltou e pensou: não, o que eu estou fazendo? A glória não é minha. Eu sei, eu conheço esse Deus já. Ele já conhecia Deus. Ele já tinha visto Deus livrando Daniel da cova dos leões. Ele já tinha reconhecido que Deus era o Todo-Poderoso. E naquele momento ele desviou o caminho ali, tomando a glória para si. E para a gente encerrar, como a gente viu 3 coisas de um coração orgulhoso. Um coração humilde. Porque depois disso tudo ele voltou com um coração humilde. Então, algumas coisas que eu aprendo aqui com o coração humilde. Primeiro, um coração humilde reconhece a grandeza de Deus. Ele diz: recobrei o juízo e bendisse ao Deus Altíssimo. Um coração humilde reconhece a grandeza de Deus. Tudo isso que está acontecendo é para a glória de Deus. Tudo isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Tudo isso que está acontecendo na minha vida, Deus, obrigado, porque é para a tua glória. Reconhece a grandeza de Deus. Segundo, dá a glória devida a Ele. Ele disse assim: agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Seu domínio dura para sempre, seu reino nunca se abalará. Ninguém pode se opor à sua vontade. Segunda característica de um coração humilde é que dar a glória toda a Ele. Abra comigo em 1 Pedro 5,11 para a gente encerrar. 1 Pedro 5,11.
Na minha versão diz assim: Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Como que está na versão de vocês? 1 Pedro 5,11. Alguém? Cri. 1 Pedro 5,11. A Ele seja o poder, em algumas versões diz, a Ele seja a glória, a honra, o poder, para todo o sempre. Nós temos que dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Carol, mas fui eu que fiz, fui eu que estudei. Mas se Ele não tivesse te dado a sabedoria suficiente, se Ele não tivesse te dado os recursos, nós não temos nada se do céu não nos for dado. A Ele seja a glória, a honra para todo sempre. E a última coisa que eu aprendo, que um coração humilde, coração orgulhoso, ele perde para reconhecer. Um coração humilde, ele obedece para receber. Um coração humilde, ele obedece a Deus e aí então ele recebe. Deus, qual é a sua direção? É essa? Eu não quero, mas eu vou obedecer. Jesus no Getsemane: se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Eu vou obedecer. E olha o tanto de frutos que ele colheu em obediência à direção que Deus deu. Até rimou, né? Um coração humilde, ele obedece para receber. Um coração orgulhoso, ele tem que perder para reconhecer. Você já reparou aquela famosa frase, só dá valor quando perde? Geralmente nós somos assim. Nós temos a pessoa do nosso lado o tempo todo. Quando ela vai embora, você fala: poxa, eu gostava tanto de fulano. Por que você nunca disse isso para ele quando ele estava do seu lado? Você tinha algo ali do seu lado o tempo todo. Quando você perdeu ou quebrou, ou cadê? Só dá valor quando perde? Um coração orgulhoso, ele tem que perder para reconhecer. Um coração humilde, ele obedece para receber. Que nosso coração possa estar humilde. E o último versículo, não precisa abrir, o último versículo que eu vou ler para você, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago fugiu da minha Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim. Vou ler a partir do versículo 4 na minha versão. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. A sua versão pode estar assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu sei que a palavra hoje não foi: uau, glória a Deus, vamos lá, que legal, que lindo. Mas nós precisamos, Deus corrige quem Ele ama. Pode ter certeza que Deus me bateu primeiro. Deus corrige quem Ele ama. E nós precisamos rever os conceitos e as motivações do nosso coração. Sabe, será que nós temos feito as coisas na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, somente para receber reconhecimento? Porque quando nós recebemos reconhecimento, você já recebeu tudo. Mas quando nós esperamos que o nosso reconhecimento venha do Senhor, a própria Bíblia diz: não faça para agradar a homens, e sim a Deus. Carol, estou dando meu sangue no meu trabalho, estou dando meu sangue na minha igreja, estou dando meu sangue na minha família e ninguém vê nada. Ninguém não. Tem alguém que é muito superior a qualquer dos seus superiores que está te vendo. E a glória de Deus, a honra de Deus, não se compara à honra dos homens. Qual o reconhecimento que você quer do seu chefe ou do seu pastor? Que ele te chame na frente da empresa e fale: olha fulano, como ele é bom? Ele vai te elogiar, pode te dar um dinheiro, pode te dar um reconhecimento, te dar uma promoção. Acabou.
Mas quando Deus, Ele honra, Ele te coloca para sentar do lado de príncipes. Pega Davi de trás das malhadas, que não era nada nem ninguém, nem a sua própria família acreditava nele, e coloca para sentar num trono. E depois do reino dele não houve mais reinos como o de Davi. Isso é o reconhecimento de Deus. Davi, ele tinha um coração humilde, tanto que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Será que o Senhor pode falar isso de nós? Olha ali a Carol, uma mulher segundo o coração de Deus. Olha ali o Felipe segundo o coração de Deus. Olha ali o Aris segundo o coração. Será que ele pode falar isso de nós? Porque vocês olharem para as pessoas que estão aqui na frente, vocês olharem para mim, olharem para a pessoa que está do seu lado, por ela levantar a mão, muito crente, isso não demonstra quem ela é em Deus. Isso não demonstra quem eu sou em Deus. A pessoa demonstra realmente o fruto de quem ela é na intimidade com o Senhor. Porque eu posso levantar aqui as mãos para adorar a Deus, mas o meu coração está longe de Deus. Deus falou isso com os fariseus. Teve um dia que um rapaz chegou lá para adorar a Deus, contextualizando, né? E um fariseu virou para Deus: Deus, obrigada, porque eu sou muito espiritual, eu oro tantas horas por dia, eu leio a Bíblia, eu leio as Escrituras tantas horas por dia, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. E aí chegou um rapaz e falou: Deus, e o fariseu ainda virou e falou assim: Deus, obrigada, porque eu não sou como esse cara, eu não sou pecador como ele. E aquele pecador chegou na presença de Deus e falou: Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou... Me ajuda, Deus, porque eu sou falho. Me ajuda porque eu estou errando nessa área. Me ajuda porque eu estou orgulhoso. Você não tem que aceitar uma posição: eu sou orgulhoso. Você está orgulhoso. Talvez você esteja numa área da sua vida, mas você não é isso. Deus não te fez para ser isso. Eu sou doente. Não, eu estou doente, mas eu não sou doente. Eu sou curado, porque a Bíblia me diz isso. Eu posso estar orgulhoso, mas eu não sou orgulhoso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa realidade na minha vida. Deus nos fez para ser humilde. Deus nos fez para ter o coração nele. Deus nos fez para ser sarados. Deus nos fez para andar em fé. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e avaliasse a sua vida. Deus, Ele conhece o seu íntimo. Ele conhece o meu íntimo. Ele sabe o que está no íntimo do meu coração. Ele sabe quando você faz algo para a sua glória, ou quando você faz algo para a glória dele. E a palavra de hoje não foi uma palavra, que legal. Mas nós precisamos ouvir isso. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Mas Ele concede graça aos que são humildes. Eu não sei você, mas eu não quero que Deus resista à minha vida. Eu não quero que Deus resista às minhas atitudes, aos meus pensamentos, às minhas motivações. Ao contrário, eu quero que Deus transforme tudo isso para que eu receba graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele insiste em nos dar. Comece a colocar diante do Senhor as motivações do seu coração. Quais as motivações do seu coração de estar dando o seu melhor na sua empresa? É para o seu chefe ver? Quais as motivações do seu coração em servir nessa igreja? Ou na sua igreja? Quais as motivações do seu coração? Porque eu quero que o pastor veja. Que eu quero receber um prêmio lá na frente. Prêmio Power. Eu quero aquele prêmio. Todo mundo está recebendo, por que eu não? Eu dou o meu melhor, eu faço tudo e ninguém vê. Eu saio de tão longe para poder servir aqui e ninguém está vendo. Eu saio de tão longe para poder ficar aqui, atrás das câmeras, no louvor, sentado no banco e ninguém está vendo. Eu sou cheio de talentos, eu sou cheio de dons. Eu tenho tantas coisas para oferecer. Comece a sondar as motivações do seu coração. Se Deus pedisse aquilo que você mais ama, hoje,
e Ele falasse para você hoje: olha, sabe aquilo que você é muito bom, que você recebe muito elogios, que você tem toda a glória para si? Entrega para mim, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe aquilo que você mais anseia no seu coração, aquilo que você mais sonha? E esse sonho, sonhar é de Deus, glória a Deus pelos sonhos. Mas esse sonho tem se tornado um ídolo no seu coração. Você tem idolatrado tanto: Deus, eu quero, eu não vivo se não for com isso. Eu não vivo sem essa pessoa, eu não vivo sem esse status, eu não vivo sem isso. Se você não vive sem alguma coisa, é porque aquilo se tornou um ídolo no seu coração. Deus tem que ser o nosso centro. Se você perdesse tudo e só sobrasse Deus, você continuaria com tudo. Porque nós não recebemos nada se do céu não nos for dado. Talvez esses dias você tenha recebido algum não do Senhor. Alguma coisa que você queria muito e as portas se fecharam. Você não entendeu por quê. Na minha vida isso aconteceu. Tinha algo que eu queria muito de Deus e eu não entendi por quê. E as portas se fecharam. Eu falei: Deus, por quê? Estava tudo indo bem, estava tudo indo na sua direção. Era plano do Senhor. Talvez não seja o tempo. Deus te diz nessa noite: talvez não seja o tempo. Ou talvez você não tenha pedido a minha direção para tomar essa decisão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas boas e as coisas ruins. Ainda que você não entenda, você não tem que entender para crer. Você tem que crer para viver. Não é nem para entender. Porque tem coisas que você nunca vai entender. Você não tem que entender para crer. Você tem que crer para viver. Não espere entender todas as direções que o Senhor vai te dar. Mas se realmente você tem um coração humilde, você vai estar disposto a obedecer às direções que Ele vai te dar. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para nos rasgar na Tua presença, Deus, porque nós queremos viver com um coração humilde. Deus, eu pelo menos estou cansada, Deus. Nós estamos cansados de ser alguém que nós não somos. De viver de aparências, de levantar as mãos para adorar o Senhor quando o nosso coração está tão distante de Ti. Como o Senhor disse para aquele fariseu: eles me adoram, mas o coração está distante de mim. E por dentro eles não passam de sepulcros caiados. Deus sonda o nosso coração e conhece o nosso íntimo. Deus, entra dentro de nós, no mais íntimo do nosso ser, aonde só o Senhor e nós temos livre acesso. Muda as motivações do nosso coração. Muda, Senhor, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, quebra o nosso altivez, quebra os nossos achismos, porque eu sou muito bom, eu me acho muito. Quebra tudo isso do nosso coração, porque eu não sou nada se do céu não for me dado. Eu não tenho nada se do céu não for me dado. Deus, nós somos gratos por tudo que nós temos, porque tudo é Teu, tudo é por meio de Ti e tudo é para Ti. Tudo que nós temos, se não for para adorar o Seu nome, não vale a pena. Tudo que o Senhor nos dá é para engrandecermos o Teu nome, é para exaltarmos o Teu nome. E nós entramos na Tua presença para pedir tantas coisas. E quando o Senhor nos concede, nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos que foi o Senhor quem nos deu. Ah, Deus, que coração lindo de Abraão. Ele queria tanto um filho e o Senhor deu. Mas no momento que aquilo poderia estar tomando a vida de Abraão, o Senhor pediu o que ele mais amava. E sem vacilar, sem duvidar, Abraão estava disposto a entregar. Quantas vezes o Senhor nos dá coisas, quando o Senhor nos pede, nós falamos: não, Deus,
Não, Deus, o Senhor me deu. Isso é meu. É o meu filho, é o meu trabalho, é o meu ministério. É o meu, é meu, é meu. E nós esquecemos que o Senhor nos deu. É o meu dinheiro. São as minhas finanças, é a minha casa. É o meu carro. Quantas vezes você já negou carona para alguém porque você fala, é o meu carro? Deus te manda convidar alguém para passar o final de semana na sua casa, mas você diz, não, é minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Gálatas 2:20 diz, nós já fomos crucificados com Cristo. Já não sou eu quem vivo mais, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus não poupou o seu melhor. E quando Ele te pede algo, você diz que é seu. Desculpa, querido, você não tem nada se do céu não for lhe dado. E eu creio que nessa noite Deus vai estar pedindo coisas para alguém. Talvez não sejam coisas físicas. Talvez sejam status ou situações do seu coração que têm se tornado ídolos na sua vida. E Ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ser o primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro recurso. Ele tem que ser a primícia. Talvez Deus vai te pedir algo nessa noite. Qual vai ser a sua resposta? Não, Deus, isso é meu. Nós vamos ter um coração orgulhoso e falar, eu não quero obedecer às suas direções. Ou nós vamos ter um coração humilde e dizer, Deus, eu não quero. Se possível for, passa-se de mim esse cálice. Mas, todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Porque eu reconheço que o Senhor está além do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. O Senhor está além do tempo físico, do tempo cronos. O Senhor está vendo lá na frente. O Senhor está me pedindo isso hoje. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu confio em Ti. Eu dependo de Ti. Nós vamos louvar nesse momento. Enquanto nós louvamos, eu queria que nós rasgássemos nosso coração na presença de Deus. Colocando a nossa vida, colocando os nossos ídolos. Carol, mas eu não tenho idolatria dentro da minha casa. Talvez o seu filho, talvez o seu trabalho, o seu ministério, o seu dom se tornou um ídolo para você. Porque aquilo é mais importante. Talvez trabalhar na obra de Deus se tornou um ídolo para você. Porque você trabalha na obra de Deus, mas você esquece o Deus da obra. Comece a rever os seus conceitos. Enquanto nós cantamos esse louvor, que nós possamos rasgar o nosso coração, porque Deus, Ele conhece, e Ele perscruta, Ele vai no íntimo do seu ser. Ele é capaz de discernir a alma, as suas emoções, o seu eu, o seu pensamento, do seu espírito. Aquilo que te direciona. As juntas das medulas. E o versículo continua dizendo em Hebreus, capaz de discernir as intenções do nosso coração. Eu queria que você ficasse bem livre. Se você quisesse andar por aqui, se ajoelhar, vir aqui na frente, seja livre. É a sua casa, é a casa do seu Pai. Mas nesse momento nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Amém?